versículo 16. Quem deseja mais do Espírito Santo de Deus? Quem deseja descobrir mais disso que é uma parte da Trindade? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas da Trindade nós servimos a um único Deus, amém? Que se manifesta, que se personifica em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Acontece com o Espírito Santo, é o mais mal interpretado até hoje. Tem quem diga que o Espírito Santo é um poder, tem quem diga que o Espírito Santo é uma força, tem quem diga que o Espírito Santo é um fogo. Ele não é isso, ele contém isso, ele tem isso, mas ele é uma pessoa. Vamos lá para a palavra, João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai. Essa frase é a frase de Jesus. E ele diz: e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha o termo que Jesus usa para dizer que ele vai subir, mas vai mandar outro. Outro é como se fosse um substituto. Olha, eu tiro esse vaso daqui, mas eu vou pôr outro no lugar. Dá uma simbologia assim na nossa mente de uma pessoa que substitui a outra. E a palavra outro no dicionário é algo ou alguém. E nós estamos falando de alguém. Quando Jesus subiu, ele nos prometeu que devolveria outro, que desceria outro, no nível dele, na capacidade dele. Nós não estaríamos agora com menos do que Jesus, nós estaríamos agora com o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Em João capítulo 16, no versículo 13, diz: ele não falará de si mesmo. Está falando do Espírito Santo. Ele não falará de si, nos provando mais uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa. Atos capítulo 15, no versículo 28, diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo. Eu não vou mergulhar nos versículos para a gente não atrasar, mas olha, pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito toma decisões. Quem toma decisões se não for apenas uma pessoa? Amém? Atos 8, 29, disse o Espírito a Filipe: o Espírito Santo fala conosco. Amém? Você pode falar com ele no momento que você desejar, fechar os seus olhos e falar com ele. Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa e nós podemos entristecê-lo. Amém? Provando então que ele é uma pessoa. E onde o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo opera? Ele não opera no mundo, porque a palavra diz que o mundo não pode conhecer e nem recebê-lo. O mundo não o conhece. Ele opera apenas na igreja. Jesus é a revelação de Deus para o mundo todo, para os pecadores, para toda a humanidade. Mas o Espírito Santo é a revelação de Deus para a igreja. A igreja é proprietária do Espírito Santo. Nós possuímos ele do portão para fora. Em qual coração que não habita Jesus Cristo, ele não está, ele não pertence, ele não se manifesta. O Espírito Santo opera, age e habita na igreja do Senhor na terra. Aleluia! Glórias ao Senhor. João 14, 17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Então o Espírito Santo é nosso, é da igreja do Senhor, é de todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E onde ele mora, então, nos crentes? Ele não mora na carne do crente, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Se o nosso Espírito está sempre em luta com a nossa carne, o Espírito Santo não pode habitar na nossa carne. O Espírito Santo habita no nosso Espírito, porque diz a palavra de Deus que quando aceitamos a palavra do Senhor, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, o Espírito Santo sela o nosso Espírito. Então agora de um Espírito morto, de um Espírito inerte, que não tinha energia, não tinha força, não tinha vida, agora o Espírito vivo, através do Espírito Santo, que passa a habitar no nosso espírito. E o que o Espírito Santo faz então quando ele vem morar no crente? O que o Espírito
faz em nós, na nossa vida, Ele age de várias maneiras. Gênesis capítulo 1, no verso 1, eu quero só dar essa entrada, dizendo que Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós pegamos a palavra Deus no hebraico, a tradução é Elohim. Parece que está no plural? Parece, e está mesmo. Aqui Deus já está dizendo para nós que no início criou Deus, ou seja, as três personalidades do Senhor estavam no início criando céus e terra. No verso 2 dizia: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as fontes do abismo. O Espírito de Deus manifestado no versículo 2 do início da nossa palavra, a palavra de Deus, já dizendo para nós que o que o Espírito Santo faz é criar, é gerar, é o Espírito criativo de Deus, não criativo apenas em novas ideias, mas criativo de criar do nada, de fazer acontecer. Creia nisso, o Espírito Santo que habita em nós hoje faz acontecer na nossa vida. Ele gera nossos sonhos, Ele faz tanto o nosso querer quanto realizar. Se tem sonhos, se tem planos e propósitos em nosso coração, creia que o Espírito Santo vai realizar. A obra que o Senhor começou em nós vai ser terminada, aleluia, até o dia do Senhor. Glória a Deus. Salmo 104, no verso 30, diz: envia o teu Espírito e são criados. Está falando de todas as criaturas e coisas criadas por Deus. Quando Deus envia o Espírito, então as coisas são criadas. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus para mim, sabe? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que mais o Espírito Santo faz? Em Gênesis capítulo 6, no versículo 3, a palavra diz: não contenderás o meu Espírito para sempre com o homem. O Espírito Santo age na contenção do pecado. Se não tivéssemos o Espírito em nosso espírito, nós haveríamos em nós muito mais desejo para pecar do que há hoje. A nossa carne não é convertida e nem será até no dia da glorificação do nosso corpo. Mas enquanto estivermos aqui, o Espírito Santo nos ajuda a não cedermos ao pecado, a ele não ser tentador demais para nós. Porque sem essa ajuda, quem sabe muitos de nós cairíamos em situações, em pecados que caíamos no passado. Louvado seja Deus. Êxodo 31, no versículo 3 diz: e enchi do Espírito de Deus e habilidade para o trabalho. Ele está falando de Belael, se eu não me engano é Belael, o homem que Deus encheu de capacidades por conta do Espírito que habitava neste homem para fazer todos os utensílios do tabernáculo. Se não houvesse este Espírito Santo habitando neste homem, ele não teria capacidade de fazer. Então o Espírito Santo nos capacita para o serviço. O Espírito Santo nos capacita para a obra de Deus. Amém? Em João 3,3 fala da regeneração. A pessoa do Espírito Santo, quando habita em nós, regenera o nosso ser. A nossa velha natureza passa agora a ter condição de ser regenerada. Quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais, quem fraudava não frauda mais, quem enganava não engana mais, através do Espírito Santo. João capítulo 14 vai dizer do consolo, ele é o nosso consolador. A palavra também diz que ele intercede por nós. Então olha, uma imensidão de coisas que o Espírito Santo faz por nós. E como ele opera tudo isso? Como o Espírito Santo opera tudo isso que a palavra de Deus diz que ele faz, que ele habilita e que ele capacita? Ele trabalha em duas partes. O Espírito Santo trabalha com a pessoa do Espírito Santo e, em segundo lugar, com o poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo faz algo em nós. O poder do Espírito Santo faz algo através de nós. Amém? A pessoa do Espírito Santo vem automaticamente e instantaneamente no momento da nossa conversão. No momento em que aceitamos o Senhor, desce a pessoa do Espírito e então vivifica o nosso espírito. O poder do Espírito Santo não vem instantaneamente, não vem automaticamente. É algo que se deve pagar um preço, é algo que custa caro.
Kathleen Kuhlman, uma mulher tremendamente usada por Deus, ela diz muito isso. No livro A Unção, que a irmã Noêmia me emprestou, ela diz, através do Benihim, que conta sobre ela, né? Não é, esse livro não é dela. Como custa caro e como ela avalia o preço da unção e do poder do Espírito. A pessoa do Espírito desce sobre nós e ele é uma pessoa. O poder do Espírito é como se fosse um produto que o Espírito Santo nos dá. A pessoa do Espírito vem em mim. O poder do Espírito vem sobre mim. A pessoa do Espírito me faz ser alguém que eu não era antes. Me faz ser uma pessoa nova, melhor, transformada. Eu não gosto de dizer que nós nos tornamos melhores quando somos cristãos, mas nos transformamos, nascemos de novo. E o poder do Espírito Santo me faz ter. A pessoa do Espírito Santo está no meu espírito. O poder do Espírito Santo está na minha carne. Porque é na carne que nós precisamos do poder de Deus. É na carne que Ele opera, nas nossas fraquezas. E fraqueza não é pecado. Fraqueza é falta de capacidade. Fraqueza é incapacidade. Nas nossas incapacidades, Ele está ali para nos dizer e nos mostrar que somos capazes através dEle. Através do poder que Ele nos dá, nós somos capazes de vencer as nossas fraquezas. Como a irmã Érica disse, talvez se achava tão incapaz, mas pelo poder que habita na senhora, a senhora se torna capaz. Quantos de nós aqui iniciamos um ministério ou não temos, às vezes, força nem coragem de dizer para o irmão um versículo, pregar a palavra, porque nos sentimos incapazes. Mas a palavra nos diz que através do poder do Espírito nós somos capazes. Ele nos capacita. A pessoa do Espírito constrói em nós os 9 frutos do Espírito: paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio temperança e são 9. O poder do Espírito constrói em nós os 9 dons espirituais. Nós não podemos. Deus costuma, né? Eu não vou dizer, não vou pôr assim regra, não é regra. Deus costuma primeiro transformar a gente, para depois nos encher do seu poder. Porque imagine uma pessoa que não é transformada, não é regenerada com dons do Espírito Santo. Se torna horrível. Imagine que uma pessoa que não é transformada, uma pessoa mentirosa, fraudulenta, fazendo com dons espirituais, acaba com a igreja do Senhor. Deus costuma mexer em nós, e eu agora lembro da escola de sabedoria de terça-feira. Deus primeiro nos faz ser, para depois fazer. Deus primeiro quer que a gente seja transformado. Deus primeiro quer que a gente sente, escute, e seja instruído, e seja ensinado. E oremos para que aquela nossa velha natureza vá morrendo. E então Ele derrama sobre nós o poder. Porque estamos aptos para receber. Ou pelo menos dentro de uma habilidade que já dá para Ele derramar o poder sobre nós. Deus perfeito fiel, a gente vai ser, né, Vi? Glória a Deus. A pessoa do Espírito Santo confecciona Jesus em nós. Afinal de contas, os 9 frutos do Espírito são virtudes do caráter de Jesus. Mas o poder do Espírito Santo nos faz capaz de fazer aquilo que Jesus fazia. Aleluia. A pessoa do Espírito Santo produz um fruto que é interno. Às vezes ninguém vê a sua mudança. Às vezes você está aqui há meses, há anos na igreja e ninguém vê a sua mudança. Porque é interna. Apenas se você abrir sua boca, a pessoa vai ver. Nossa, como ela mudou, até o tom da voz dela mudou. Mas o poder do Espírito em nós produz obras. A pessoa produz frutos internos. O poder produz obras externas. A pessoa regenera a gente. O poder do Espírito edifica a igreja. É diferente. A pessoa do Espírito vem para a regeneração. É aqui, ó, é algo pessoal. Mas o poder do Espírito Santo, ele desce com dons espirituais, com poder, com unção, para edificar a igreja. Porque os dons não é para nos regenerar. Os dons servem para edificar a igreja. Edificar, atrair almas.
Eu lembro que Filipe, a palavra diz em Samaria, pelos milagres e maravilhas que Deus fazia através da vida de Filipe, Samaria inteira foi ganhada para Jesus. Então, pelo poder do Espírito, Deus faz. Aleluia. Uma frase de Kathleen Kuhlman, que está no livrinho que a irmã me emprestou: a presença antecede a unção. A presença do Espírito, ela tem que vir antes do poder do Espírito. Então, se a gente quer poder, se nós somos uma igreja que anseia por isso, devemos ansiar pela presença dEle. Porque quando estamos cheios da sua presença, quando estamos totalmente imersos, mergulhados na presença do Espírito Santo, então Ele vem e nos capacita para toda boa obra que o Senhor tem para realizar no meio da igreja dEle. Aleluia. Aleluia. Deixa eu correr. Alguns perguntam assim: Manu, então por que existem crentes que têm o Espírito Santo e não são regenerados? Que ainda mentem, que ainda fazem tudo quanto é coisa ruim, tudo quanto é coisa má, que ainda trai a esposa, e está na igreja e aceita Jesus, e está lá louvando a Jesus. Sabe por quê, irmãos? Não se compara com eles, não. Deixa eles no cantinho deles, que uma hora Deus toca, uma hora Deus fala. Esses são aquelas pessoas crentes que não são ensináveis, que não são humildes para reconhecer que precisa de mudança. Deixa eles no cantinho deles, ora por eles. Se você conhece um, ora por eles. Amém? Então, às vezes Deus me levou a pregar tudo isso até agora, para que nos últimos 10 minutos nós entendêssemos então do que nós estamos precisando, do que a igreja do Senhor precisa para operar em dons, para operar em poder, para operar em unção, em milagres e maravilhas, para a gente ver a nossa igreja operando como a igreja primitiva. A sombra de Pedro curava, e quantos milagres aqueles homens faziam, aquela igreja cheia do poder de Deus. Paulo teve que escrever uma carta inteira à cidade de Coríntios para instruí-los como eles iam manejar os dons de tanto dom que aquela cidade tinha. E eles não estavam sabendo lidar com tudo isso. Do que precisamos então? Salmo 51. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Às vezes nós não estamos recebendo do Senhor todo o poder que nós desejamos, todo o poder que a igreja precisa, porque não temos um coração quebrantado. Aleluia. Por que, Manu, que não chegamos a alcançar um coração quebrantado? Quebrantado significa ruptura, que vem rompimento, que vem criar passagem para o Espírito fazer o que Ele quer. Quando não há quebrantamento, quando não há ruptura, quando não há abertura nos nossos corações, o Espírito não pode entrar e transformar da maneira que Ele quer. É necessário quebrantamento, é necessário a gente se quebrantar. Eu gosto da simbologia do tabernáculo para fazer orações. Quando a palavra de Deus diz que tudo no Velho Testamento é símbolos do que iria acontecer e realizar no Novo Testamento. É como se o Velho Testamento fosse os quadrinhos do Novo Testamento. É como se o Novo se cumprisse no Velho. Amém? E a palavra de Deus, quando mostra a descrição do tabernáculo do Senhor, começa com o altar do holocausto, onde o sacerdote entrava ali, matava o cordeiro, derramava o sangue e pedia perdão dos pecados da pessoa que trazia o seu animal. A mesa do altar, o altar de bronze onde era feito esse sacrifício, representa então simbologicamente no Antigo Testamento a cruz de Cristo, onde foi derramado o sangue do nosso Senhor para a remissão dos nossos pecados. E quando eu começo a minha oração, eu sempre começo pedindo perdão dos meus pecados. E isso tem mudado profundamente de uns tempos para cá, que eu aprendi a pedir perdão ao Senhor nos mais mínimos detalhes. Até de alguém que eu me senti magoado, eu não mais falava para alguém, eu não conto mais para outras pessoas, eu falo com Jesus na cruz: Pai, fulano de tal me magoou, aquela palavra foi machucando o meu coração, Senhor. Se eu contar para alguém, irmão, vai azedar o teu coração. Caio, se eu contar para o Caio: olha, o Davi me magoou, ele falou isso para mim, pode ser que eu tenha razão, mas vai azedar o Davi contra o Caio. Então eu não faço mais isso. Nem com meus melhores amigos, nem com meu esposo. Eu não conto mais minhas moléstias. Agora eu derramo na cruz, usando o altar de sacrifício,
simbolizado pela cruz. Então eu inicio as minhas orações já pedindo perdão. E o segundo utensílio no tabernáculo é a pia, o lavatório, onde depois dos sacerdotes matarem um animal, derramarem o seu sangue e pedir perdão dos pecados, eles iam lá e se lavavam. É a santificação. A pia a simbologia dela é a santificação, a limpeza. Então depois que eu peço perdão, eu apresento: Senhor fulano, Senhor olha isso, Senhor olha aquilo, Senhor papapá. Gente, esses dias eu estava orando e eu gosto de ver o horário que eu começo a oração, para ver quanto tempo eu fico pedindo perdão de pecado, por exemplo. Pasmem, 55 minutos eu fiquei pedindo perdão dos meus pecados. E às vezes, quando a gente começa, a gente acha assim, nem tenho pecado para pedir perdão. Eu comecei sem ter pecado, irmãos, e fiquei 55 minutos pedindo perdão dos meus pecados. E antes de começar a orar, eu falei: Espírito Santo, me traga à memória tudo que eu preciso pedir perdão. Porque pode ser que eu esteja pensando que eu não tenha coisas para ser perdoado, que eu estou boa demais, santa demais, e que eu não preciso do teu perdão. E o Espírito Santo foi trazendo cada coisa, irmãos. E eu fui lavando a cruz de Cristo com as minhas lágrimas, pedindo perdão. Então eu fui para a pia, me lavei. Senhor, me santifica agora. Senhor, eu não quero mais ficar nos pecados que eu acabei de confessar. Eu quero ser uma nova criatura. Aquilo que eu não consigo sozinho, Espírito Santo, me ajuda. A pia. Então, até o terceiro utensílio eu quero entrar, porque tem 6 utensílios no tabernáculo, mas eu vou até o terceiro. O terceiro, chegamos no candelabro, já está na parte de dentro do tabernáculo, no lugar santo. O candelabro, com as suas 7 hastes, representa os 7 Espíritos de Deus. É a totalidade do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, quando a gente chega no Espírito Santo, o que eu já fiz? Eu já me lavei de chorar, pedindo perdão para Jesus daquelas coisas terríveis que eu fazia e que eu pensava. Então eu me santifiquei. Eu pedi: Senhor, eu não quero fazer isso mais. Me lava, me transforma, me renova. Isso é na pia, o lavatório. E quando eu chego, gente, quando nós chegamos, a presença do candelabro, que simboliza o Espírito Santo, então ele já vem sobre você com todo o poder dele. Então você já está habilitado a receber tudo que o Espírito Santo tem para derramar em nós. E eu não estou falando da pessoa, porque agora eu estou falando de gente crente, gente que já habita a pessoa do Espírito dentro dele. Eu estou falando de gente regenerado já, que já se lavou, que já se lambuzou em lágrimas lá de tanta sujeira da vida, de pecados. Agora, na presença do Espírito Santo, nós sentimos tanta liberdade para pedir: me dá dons, me dá poder, me dá unção. Eu não tive mais vergonha de falar: me dá poder para pôr a mão na cabeça de um enfermo e ele ser curado, na cabeça de um cadeirante. Eu tenho um tio cadeirante. Imagine o prazer, imagine a satisfação de você poder orar e a pessoa levantar de uma cadeira de roda. Na presença do Espírito Santo, então, só depois de ter um coração quebrantado, o Espírito lavado, nós podemos chegar e pedir. Porque o nosso coração agora já não te põe mais culpa. Você já se lavou lá no pecado. No sangue de Jesus você já se lavou. A culpa já foi removida do teu coração. E agora o Espírito Santo olha para você e fala: eu vou derramar. Eu vou derramar do meu poder. Eu vou derramar de tudo que eu tenho sobre você, porque verdadeiramente está no caminho que eu espero de todo filho, de todo crente. É reconhecer os seus pecados, é dizer: não quero mais. Eu estou me comprometendo com o Senhor, uma conversão justa, verdadeira. Não é uma conversão de palavras, uma conversão sincera. Pai, sabe, gente, é só experimentando aqui esse momento para a gente saber o que é isso. Então, na presença do candelabro, representa o Espírito Santo. Peça o poder que você quer. Peça os dons que você quer, que você anseia. Vai lendo 1 Coríntios capítulo 12. Vai pedindo ao Senhor: eu quero isso, eu quero palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu quero ser profeta, eu quero orar em línguas, eu quero interpretar as línguas. Eu quero operar milagres e maravilhas, curas na alma, cura no corpo físico. Quanta gente chega enferma na igreja e a gente está sem o poder, está mirrado. Agora, vou terminar, pastor. Capítulo 3 de Apocalipse, do verso 14. A igreja de Laodiceia vai dizer que a igreja de Laodiceia recebe algo, uma palavra do Senhor dizendo:
você é morna. Nem é fria, nem é quente, por isso te vomitarei da minha boca. A igreja de Laodiceia, essa palavra direcionada em Apocalipse, não foi só especificamente para a igreja que habitava naquela época na cidade de Laodiceia. Teólogos e estudiosos vão dizer que Laodiceia é a 7ª era. A dispensação de Deus é dividida em 7 eras. E é considerado que a igreja atual está vivendo a 7ª era, a última era. E a Laodiceia é a última igreja, é a última era que vivemos, que estamos. E quando Deus diz, a igreja é morna, vocês são mornos, eu vou vomitar, está dizendo para a igreja de hoje, é uma igreja que não se levanta, é uma igreja que acha que está tudo bem, o tanto que eu oro está bom, o tanto que eu já vou para a igreja está bom, o tanto que eu já mostro para os outros que eu sou crente está bom, mas não está bom. É uma igreja que Deus está avisando, eu vou vomitar, ou fica quente, ou fica frio, não vai ficar assim, o meu estômago rejeita. O estômago do Senhor nos rejeita, se nós não formos quentes, se nós não buscarmos por aquilo que Ele tem para derramar. Mas como Ele pode derramar se nós não estamos um coração quebrantado? Como Ele pode derramar se a gente não se lava na cruz dos nossos pecados? Jesus está ali para perdoar tudo, mas a gente não quer perdão. A gente não fala com Ele. A gente não conta aquilo que traz vergonha para nós. Está escondido aqui, ó. Está escondido para nós, Deus está vendo. Deus está vendo tantos pecados que a gente tem para pedir perdão e não pedimos. Deus está falando, igreja morna, desperta tu que dormes, em todos os conselhos para 7 igrejas em Apocalipse. Ele diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que possamos abrir os nossos ouvidos espirituais nessa noite, porque temos 4, 2 físicos e 2 espirituais. E se os nossos ouvidos não estiverem abertos para entender o que Jesus está falando conosco, nós vamos continuar morno, sem buscar aquilo que Ele tem para dar. Ele quer dar, irmãos. Ele quer dar, a gente precisa buscar. E aí eu vou finalizar nos 3 conselhos que Ele dá para essa igreja. Compre de mim ouro refinado do fogo. Quando a palavra do Senhor usa ouro, principalmente no Velho Testamento, ouro quer dizer algo divino e puro. Ouro não está falando de nada que é humano, não tem nada, nem um dedo humano aí no meio. Ele está dizendo, compre de mim. Compre, tem um preço a pagar. Não é de graça. Compre divindade. Compre aquilo que eu tenho para dar. Compre ouro refinado no fogo. Fogo simboliza poder. Compre o poder, pague o preço por ele. Igreja, nós precisamos pagar o preço pelo poder que o Espírito Santo tem para derramar sobre nós. Segundo conselho, compre roupas brancas. Quando eu montei esse esboço, eu não me lembrei de algo tão importante. Quando a palavra de Deus fala de roupas, está falando de obras. Obras brancas. Brancas simboliza a pureza. Quem confessa pecado e deixa se torna puro, amém? E as nossas obras têm que ser brancas, boas obras temos que apresentar ao Senhor. Obras de madeira, palha e feno serão passadas pelo fogo. Obras de crente quando chegar no céu. Quando Jesus passar o olho em nós, o fogo consumidor vai se consumir se as obras forem consideradas madeira, palha e feno. Mas se forem ouro, prata e pedras preciosas, vai refinar. O fogo vai refinar, então que nós compremos do Senhor. Pagamos o preço que for necessário para fazer a obra dEle. Uma obra santificada, uma obra que Ele se agrada. E Ele diz do colírio. Compre colírio para ungir os seus olhos. Laodiceia nessa época era famosa por produção de uma massa branca que usava para curar os olhos, era um remédio deles. Então Deus usa essa simbologia para dizer, compre remédio para dar visão espiritual. Fala de discernimento nos olhos. Assim como nós temos 4 ouvidos, nós temos 4 olhos também, 2 naturais e 2 espirituais. E se Deus não abrir os nossos olhos, se nós não pagarmos o preço para isso, vai ficar embaçada a nossa vista. E Ele está falando, compra remédio para a tua vista que não está tendo o discernimento necessário. Aleluia, a palavra é dura, irmãos, mas olha, falou muito comigo. Glória a Deus e aleluia. Comprar. Céu não se
céu se compra com oração. Tudo que nós precisamos pagar preço, a moeda de troca no céu é oração. Se nós queremos colher as roupas, se nós queremos a santidade e o poder que Ele tem para derramar, que compremos com oração, com o coração quebrantado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Levanta um povo, Senhor, que paga preço para ter aquilo que o Senhor tem para dar sobre nós. Levanta um povo nessa noite aqui, Senhor. Levanta essa igreja, Senhor, a sede é dessa aqui que eu estou falando, Pai. Dentro dessas 4 paredes, Senhor. Levanta um povo sedento, faminto por mais de Ti. Levanta um povo, Senhor, que vai se limpar na cruz do pecado, que vai se lavar na pia e que vai buscar no Teu Espírito todo o poder, toda a unção, todo o fogo dos céus que o Senhor tem para derramar sobre nós. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade. Faça-nos em nós conforme a Tua vontade. Atrai, Senhor, uma multidão de almas para esse lugar. Porque o Senhor opera com poder aqui. Em nome de Jesus, opera com o Teu poder aqui. Tenha liberdade, Senhor, para entrar aqui com o Teu poder. Derrama um fogo sobre nós, Senhor. Derrama desejo e fome por Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Arecaia, xederedarabasuriaia. Derrama o Teu poder aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.